Teu nome é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, te louvamos e te engrandecemos. Tu és sublime, tu és eterno, tu és glorioso e tremendo. Em ti, ó Deus, está a soberania, o poder absoluto sobre todas as coisas. Nada foge do teu controle. Não é o maligno, Senhor, que dá as rédeas da nossa vida, mas o teu Espírito, Jesus, é que faz acontecer ou não acontecer uma coisa na nossa vida. Muito obrigado por tudo e te damos a honra e a glória de estarmos aqui, Senhor, de podermos estar na tua presença e poder estudar com o teu Santo Espírito nessa noite. Que o teu Santo Espírito tome a frente desse estudo, tome a frente desse ensino, tome a frente de todas as coisas que se farão nessa noite e que saiamos daqui revestidos pela tua palavra, revestidos pela sabedoria do teu Espírito. Nos inunda, Senhor, nos alaga na força do teu poder e nos faz aqui hoje sair cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sustentação. Você tem uma músicazinha? Bota aí, qualquer um que você estava aí, só para poder descer um óleo. Vives para sempre. E você? Fala assim para o seu irmão, você viverá para sempre. Eu estou falando isso porque Paulo falava para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Não, o estado de salvação minha é um estado de salvação. Eu posso perder. É um estado. Eu vivo um estado de salvação. Não tem pecado. Eu não sinto fazer pecado. Eu peço perdão a Deus pela fé. E consigo, através da fé, eu alcanço salvação. Jesus está à destra do Pai. Está numa posição totalmente de maior proeminência que existe no universo. Ele foi com o seu sangue, o sumo sacerdote. O cordeiro virou sumo sacerdote para levar até lá ao lugar mais precioso que existe, a presença de Deus, e mostrar que Ele morreu por você, para pagar a sua condenação, a sua destruição de vida. E agora nós temos vida através dele, através desse caminho. E isso nos justifica em tudo, ao ponto de nos dar entendimento de que nós temos a salvação. Eu sou salvo, mas posso perder. É um estado de salvação. Vamos ao capítulo 3, Apocalipse, versículo 7. Vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, mas lembrando que lá no início, quando nós começamos a introdução do Apocalipse, vimos lá que precisou que houvesse uma coisa que pudesse abrir os selos desse livro, que ele pudesse ser revelado, que é o Cordeiro. Não, quem há de abrir este livro é o Cordeiro de Deus. Na verdade, Jesus alcançou a posição de poder revelar a todos o estágio, a história total do Evangelho e o estado final de todo esse projeto de redenção para o homem e para Israel. Por isso que aquilo se separa a partir de agora. Uma coisa, no capítulo 4 nós vamos entrar na igreja arrebatada, cessaremos aqui no capítulo 3, ficamos, e aí você vai começar a interpretar todo o Apocalipse com aqueles que vão ficar aqui, ok? Então no capítulo 4 em diante nós vamos tentar imaginar os selos sendo abertos e as trombetas sendo estabelecidas para os que vão ficar, e não para a igreja que já subiu ao final do capítulo 3. No capítulo 4, nós já falamos aqui várias vezes, que começa o quê? Uma porta se abrindo no céu, no trono. Ok? E aí, quem estava lá? Os 24 anciões. Esses 24 anciões representam 12 deles, toda a representatividade da igreja do Antigo Testamento. E os 12, tinha 12 apóstolos, né? 12, toda a representatividade do Novo Testamento. 24. E esses 24 estão lá na posição à destra, lá na presença, no ambiente do trono. Okay? Então, igreja arrebatada. O que eu quero dizer aqui, capítulo 3, versículo 7. Passando pela igreja de Sardes, e a igreja de Sardes, nós sabemos, vamos voltar um pouquinho,
as igrejas foram estabelecidas em 7, escolhidas por Jesus, por a característica que haviam nelas naquela época. Haviam outras, mas essas foram escolhidas. E fazendo um pequeno desenho gráfico, você vai ver que tem uma continuidade. Começa pela esquerda, sobe e vai descendo e segue esse caminho. E essas igrejas, elas vão ter características delas que vão exatamente coincidir não, estavam ali para revelar o que aconteceria com a maior característica das igrejas pelas eras que viriam pela frente, até agora, ao final do arrebatamento. Então, as características que apareceriam de igrejas, ou seja, comportamento, posicionamentos, aquilo que mais Jesus, se tivesse que fazer uma carta para elas, falaria. Então essas cartas são isso. Para que ele pudesse mostrar, nos dar entendimento também da questão dos tempos. Porque se pudéssemos identificar essas igrejas, e nós hoje estamos na última, Laodiceia, que será a próxima quinta-feira, nós vamos entender, peraí, estamos no final. Então, nós somos a geração escolhida para a igreja de Laodiceia. Então, nós aqui representamos essa igreja. Que não ela, no seu sentido literal, mas a época dela. E aí, cuidado com o que Jesus vai falar lá na igreja de Laodiceia. Ele vai falar que a igreja que precisa de polir, que precisa ser provada no fogo, e outras coisas mais que a gente vai chegar na semana que vem. Mas a de hoje é uma igreja, Filadélfia, que nasceu como consequência da igreja de... Qual foi a última que nós estudamos? Tiatira. Sardes. E a igreja de Sardes foi a igreja que mais passou tempo, ou melhor, desculpa, a igreja de Sardes, antes dela, Tiatira. A igreja de Tiatira foi a que mais passou. Então vamos lá, passa aí. Vamos lembrar aqui das coisas. Não. Sabe? Olha lá. Éfeso, Esmirna, nas faixas, nas eras, ao longo do tempo. Tá? Veja lá a igreja primitiva. Olha lá. Esmirna, igreja sofredora, Pérgamo, Tiatira. Essa igreja de Tiatira aí, ó, de Tiatira até 1538 a 1517, praticamente 1000 anos. Pode ver bem diferente das outras. Olha lá, 313 a 538, ali em torno de menos um pouco de 200 anos. Tá? 200 e poucos anos. A outra anterior foi 113 anos. Então, a maior extensividade de igreja foi para a igreja de Tiatira. E essa igreja de Tiatira foi uma igreja, o quê? Relaxada. Uma igreja que apareceu o quê? Aquela igreja macumunada com Estado, aquela igreja que não deixou que heresias, as pessoas estavam frias espiritualmente, houve uma grande parcela do tempo totalmente afastada daquilo que poderíamos dizer foi o tempo, eu acho até que ela se persistiu tão longamente numa posição que morreu. Essa igreja, na igreja de Sardes, 1517, começa ali o movimento de Lutero, tá? A igreja de Sardes, mas ela vai ser chamada como igreja morta. Por quê? Consequência desses 1000 anos, persistindo numa posição espiritual fria, religiosa, cheia de problemas dentro dela, e nós já estudamos um pouco, não vou falar aqui, porque senão a gente vai ter que puxar. Mas a igreja de Sardes é uma igreja morta, apesar de todos os movimentos que puderam existir. Saiu com Lutero depois de Zwinglio, da Suíça, já falei, Calvino na França, começou um monte de reformas. Não pense que todas foram positivas. Nem todas foram positivas. Eu diria para vocês que um dos grandes problemas nessa época foi tantos movimentos, começaram também a haver problemas como hoje temos na igreja atual. Tá? Muita gente pensando que está falando a verdade e trazendo cada vez mais heresias para dentro da igreja. E aí houve uma grande confusão que acabou de fazer o quê? Ela ser uma igreja morta. Ela começa, essa igreja de Sardes, ela começa a Jesus se apresentando como aquele que tem um espírito, 7 espíritos e as 7 estrelas.
Sete Espíritos por quê? Porque o Espírito Santo vai ser um grande fomentador para que a ainda consiga trazer vida, para poder combater a morte espiritual. E vai conseguir um remanescente que vai conseguir se preservar. E quando chega em 1798, começa uma nova fase, que já foi lá, começou lá embaixo, morreu, e agora o Espírito Santo vai preparar uma igreja na Filadélfia, que é a segunda igreja, não tem mais outra, que não foi conhecida, falada por Jesus nas cartas, houve punições para ela. Não houve considerações negativas para ela. A primeira foi Esmirna, aquela igreja perseguida, jogada para os leões, sofredora. Ali foi aquela igreja que foi valente. E Jesus elogiou, só elogiou essa igreja. Agora, essa igreja de Filadélfia é a igreja amorosa. É a igreja que nasce amando Jesus. Eu vou dizer por quê. Ela ama tanto que vai passar por coisas, que vai se preservar. E e Deus usa esse sentimento dessa igreja que ama Ele para fazer um grande, e abrir uma porta. Ela vai ser conhecida como aquela igreja que Jesus vai dizer assim: eu vou abrir uma porta para vocês. E essa porta a gente vai explicar mais ou menos agora. Vai passar. Bem, só podendo esticar melhor o entendimento dessa igreja. Aí, passamos pelo período medieval, Tiatira, 1000 anos, 200 anos da Reforma, que morreu aí, tá? Surgiu Lutero para poder, mas morreu a igreja morta. Consequência disso, desses 1000 anos. E aí, Jesus, quando chega lá nos 300 anos, tá? Ali seguintes, que vai dar em 1800 até 1900, vai ser essa igreja de Filadélfia. E de 1900 até agora, quem sabe, o arrebatamento, vai ser a igreja de Laodiceia. Eu considero para você que houve aí um negócio lá embaixo, um vale, e aí quando sobe na igreja de Filadélfia, vários avivamentos que fez com que a gente chegasse até hoje aqui, né? O movimento pentecostal, tudo isso na Filadélfia. E aí quando chega agora, nessa igreja que nós estamos, começa a cair de novo. Começa a cair de novo, sabe por quê? Vocês conhecem o problema de hoje, nós temos. Vamos lá, vai passar. Bem, a igreja de Filadélfia, ela foi, vou dar um histórico aqui, ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, tá? E ele era chamado de Átalo Filadélfio. Por que Filadélfio? E veio o nome Filadélfia? Porque Filadelfo significa no grego aquele que ama o seu irmão. E ele tinha um irmão chamado Hermeneus. Eumenes, cadê? Tá ali. Eumenes II, tá? Esse Eumenes II foi que, na verdade, por ele amar o seu irmão de forma tão grande, ele fez uma homenagem ao seu irmão e colocou o nome dessa cidade de Filadélfia, na região de Lídia, na Ásia. Região produtora de uvas, adorava o deus grego, né, Dionísio, o deus do vinho, né, grego. Localização, cuidado que nessas informações, tá? Vocês precisam às vezes escolher as informações para fazer um estudo, que elas têm a ver, eu pincelei só aquelas importantes que têm a ver com o contexto. Quer ver? Por que uma região produtora de uvas? Né? Vai ser uma igreja de avivamento. Olha só, não rima a produção de uvas com avivamento? Deixa eu forçar aqui um pouco. Né? Vamos forçar. Fala assim para o seu irmão: você faz parte, você, como é que chama? São os trabalhadores da vinha, não é isso? Uhum. Isso não tem na Bíblia? Nós somos os trabalhadores da vinha. Ou seja, nós somos os que vamos trabalhar para Jesus dessa última hora, somos os obreiros da última hora. Nós somos aqueles que vai fazer produzir uvas. Né? Nós vamos fazer vinho novo, vamos fazer vinho de alegria. Simboliza o quê? Justiça, simboliza muitas coisas. Então, região produtora de uvas é uma região abençoada, né? Avivada. Localização, se botar um nome de igreja aí, botar produtora de uva, vai dar certo. Localização no vale entre
Laodiceia. Como eu falei para vocês, geograficamente, Pérgamo vai vir assim, vem entre ela e Laodiceia, no caminho vai fazer um vale, e lá embaixo vai exatamente como se diz a história, e depois sobe com a igreja de Laodiceia. Né? Só para que vocês entenderem melhor. Foi destruída por um terremoto em 17 depois de Cristo e reconstruída por Tibério. Okay? Rota do isso 17 depois de Cristo. Isso significa o quê? Por que eu deixei isso aí? Porque vocês vão entender lá na frente um versículo por causa desse fato. Por causa desse terremoto em 17 depois de Cristo. Vocês vão entender um versículo lá na frente por causa desse terremoto. Rota do correio do Império. Ela fazia ligação entre duas partes da Ásia, mais para a Europa e mais para cá. Então ele escolhia essa área. E na verdade, em alguns livros fala que esse lugar era como se fosse uma porta de comércio. Okay? Então no sentido literal, ele tinha uma condição de ser porta de comercial. Né? Todos fluíam por ali para poder a boa parte na Ásia. Era importantíssimo e por isso você persiste por um bom tempo por causa de Tibério, okay? Que fez tudo isso. E aí Jesus vem dizendo que vai abrir uma porta para essa igreja. Olha só. Okay? A mesma coisa lá na igreja que nós vamos estudar em Laodiceia semana que vem. Lá está dizendo que tinha um lugar, você precisa de colírio para os seus olhos. Por quê? Porque lá tinha uma fábrica de colírio na cidade. Okay? Tu não és morno nem quente, vomitar-te-ei da tua boca. Por quê? Porque tinha os aquedutos que vinham de Colossos, de Laodiceia, Colossos, tinha outro, Coríntios. E esses aquedutos iam bater lá na cidade. E quando as pessoas bebiam, era morna, era água quente, as pessoas vomitavam. E Jesus falou, olha, porque tu não és morno nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Okay? Então, para a gente entender melhor, tem que procurar os fatos dentro da carta, da área, para você entender que Jesus se referiu e escolheu pela igreja, para trazer informações que dessem entendimento, tá? Para poder aplicar profeticamente a igreja da época. Okay? Então, a roda de correio do Império diz o seguinte, que sobre ela era uma porta para alguma coisa. Vamos lá, pode passar. Vamos aqui para o primeiro versículo na Bíblia, que está ali também. Aquilo ali é mais para mim pegar o que eu estudei. Né? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vamos ficar por aqui. Nós vemos que novamente nas cartas do início ele se apresenta. Jesus se apresenta como aquele que vai se referir a alguma coisa que está acontecendo naquela igreja. Se você tem uma igreja muito triste, ele vai se apresentar como o feliz, o alegre, o Deus que dá sorriso, entendeu? Então se ele está falando que está se apresentando como Deus santo, é porque tinha problema de santidade. Se ele está falando que tem problema que é verdadeiro, por quê? Tinha muita mentira nessa igreja. Apesar de que ela vai ser destruída pelo avivamento, ela tinha um problema lá, que nós vamos daqui a pouco estudar, que era sobre a sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, já vou adiantar. Ela vai ter em 3 momentos da história. Ela vai ter lá na igreja inicial de Éfeso, sinagoga de Satanás. Ela vai ter, sabe aonde? Em Atos 2, depois do grande avivamento, os judeus serviram de grande tropeço para impedir esse movimento. Está lá, eu vou aqui parar para vocês. Tá? Aí o que acontece? E também vai aparecer agora aí, sinagoga de novo nessa carta, de Filadélfia. Sabe para quê, gente? Que é o grande inimigo da igreja, nesse momento, foi o judaísmo, o farisaísmo, aqueles que trazem fermento para a massa, que levedam uma massa, tá? Mas que apresenta que mas não é para todo mundo ver, mas não é, ok? E esses são os grandes problemáticos, aqueles tidos como grandes religiosos, críticos,
sabe, que gostam de ficar julgando todo mundo, que gostam de ficar metendo bronca em todo mundo, querendo ser os zelotes da época de Jesus, né? Que era a polícia de judeus, que ficavam tentando de tudo que era jeito, e eles mataram Jesus naquela época, Caifás. Certo? Os próprios sumos sacerdotes lá, os judeus, mataram Jesus. Então, religião, cuidado, pode matar Jesus. Na verdade, nós somos inimigos de religiosidade. Na verdade, como eu queria falar para vocês, nós estamos aqui, nós sabemos que o nosso Deus, ele vive. O Espírito Santo é a vida da igreja. Nada da nossa vida vai ser, é bom que a gente seja metódico, é bom que a gente seja regrado, é muito bom que a gente organize as coisas, mas quem dá vida à igreja é Jesus. Não é os meus atos, não é a metodismo, não é fazer as coisas só que vai solucionar as coisas. Temos que ter a vida do Espírito. Senão não vai ter conversão, não vai ter verdade, não vai ter profundidade, libertação, não vai ter nada. E esse é o grande problema do luteranismo, tá? Na época, não estou dizendo hoje, não vou entrar porque eu não estou lá, mas estou dizendo, na época houve um grande problema na igreja de Sardes, com a Lutero. E vai ser um grande problema aqui no avivamento da igreja de Filadélfia. É que os movimentos iniciais se apresentaram depois com embriaguez, com problema de imoralidade, sacerdotes que tinham problemas com outras coisas, igual os de hoje. Apresentavam todo tipo de posição imoral, mas eram sacerdotes que diziam, não pode ser feito. Né? Parece até aquelas doutrinas dos Nicolaitas, não lembra da igreja lá de... Acho que é a segunda igreja de Esmirna, não teve nada. Foi a igreja próxima, acho que foi a de Pérgamo, né? Foi a igreja, acho que foi o Nicolaíta. E vai ter em 3 cartas vão ter Nicolaíta. Aquela doutrina de Balaão, Balaque, vocês lembram? E pessoas que permitiam a licenciosidade dentro da igreja. Então, ela veio carregada em cima de 3 igrejas, ali que nós já estudamos. E aí, o que acontece? Esse tipo de sentimento vai trazer um tipo de religiosidade que vai afetar a igreja dessa época do avivamento. Mas não vai ser tão preponderante. O avivamento vai tomar conta dessa igreja. Tá? Vamos lá. Então, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, é santo, verdadeiro. Passa alguns slides, depois a gente volta para cá. Passa alguns slides para mostrar. Cara, eu peguei um slide aqui, muito interessante, que mostra aí, ó, Jesus, o santo e verdadeiro. Ele é o que tem a chave, que lhe pertence a chave de Davi. Ele é o herdeiro de Jesus do trono. Passa para outro slide. Olha lá. Okay. Agora, santo e verdadeiro, pode voltar para o início, aquele slide lá. Você vai ver o seguinte, santo e verdadeiro, porque Jesus, o que ele vai fazer nessa igreja, precisa como base que todos tenham santidade. O avivamento que ele vai implantar é debaixo de uma santificação. Okay? E o verdadeiro, porque os farisaísmos, a sinagoga de Satanás, estava implantada nessa igreja, como aqueles que estavam criticando, querendo destruir com heresias, com um monte de coisas. E aí a mentira imperou. E aí Jesus se apresenta como aquilo que é verdadeiro. Okay? Vamos lá para o próximo versículo. Continuação. Que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha o que ninguém abre. Passa agora para os slides, na frente. Vai lá. Aí. Santidade, falei, né? Uma das qualidades principais de Deus. Vou voltar um pouquinho. Lá em Isaías 40 diz assim, ninguém é igual ao santo Deus. Tá? Uma das qualidades principais de Deus. Então, a importância da santidade na nossa vida é fundamental. Eu diria que é a condição sine qua non, sem a qual não há, no francês, sem a con sine qua non. Ou seja, não posso partir para as outras etapas do espiritual se eu não tiver em santidade. Ok? Precisa de consagração, precisa retidão na minha vida, posicionamento, para que você possa angariar as bênçãos e a comunhão com Deus. Aí, resiste à sinceridade de Deus em contraste com a mentira dos judeus. Pode passar próximo. Lá, Jesus santo e verdadeiro. Santo, verdadeiro e rei. Pode passar.
chave de Davi. Você se lembra daquele versículo? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é isso? E aí Jesus, né, o pessoal tentou dificultar, né? Filho de Davi, você repete 3 vezes, não é isso? E Jesus para e cura aquele homem. Qual é o segredo dessa frase? É porque aqueles cegos estavam falando, clamando a Jesus como filho de Davi. Sabe que foi tão profundo isso aí? Porque ninguém chamava Jesus de filho de Davi. Aqueles cegos demonstraram que conheciam a descendência de Jesus. Eles acertaram em cheio. Eles falaram àquele que estava presente naquele dia: você é o filho de Davi. Você é o que está destinado. Você é o Messias. Eles quebraram o protocolo e Jesus para. Jesus para, volta e fala: o que vocês querem? E curou aqueles homens. Aqueles cegos. Então, a chave de Davi tem uma coisa diferente. Passa por um slide, que eu gosto de um slide que tem uma chave. Olha. Ninguém faz nada contra o rei. Isto é muito maravilhoso. Não, é meio. Ele possui chave. Para que serve a chave? A salvação é. Nessa imagem aí eu entendi um pouco mais do que a chave. A chave significa autoridade. Significa o poder e o controle que ele tem de acesso ao reino de Deus. Todo acesso ao reino está na soberania do rei. É ele que controla quem entra e quem não entra. É quem ele vai abrir e para quem ele fecha. E ele fala, e esse que tem a chave está no início dessa carta. Por que ele fala que tem a chave de Davi? Porque ele vai dar um acesso espiritual, vai abrir uma porta espiritual para essa igreja, que vai alcançar a gente que está aqui hoje. Porque é nessa igreja que vai surgir o pentecostalismo, vai surgir aqueles que guardam a palavra, nem sempre a igreja pentecostal, mas aquelas nossas igrejas também, que guardam a palavra, que se sentem reabastecidas com a palavra, que são fiéis, que amam a Deus. Aí outro simbolismo também que eu vi dessa igreja é também conhecida como uma igreja amorosa. A igreja que Jesus deixou seu elogio. Vocês guardam a minha palavra, vocês são fiéis a mim. E aí, por guardarem, mas em outra contrapartida, nós vamos ver, era uma igreja que era fraca. Jesus falou, tu és fraca, mas não é fraca de fraqueza. Tu é fraca de limitação, de poder, de coisas. Não, ela era fraca porque não tinha posses. Ela não tinha muita coisa, diferente da gente de hoje, que fala lá na Laodiceia que tu és rica e nem sabe que tu és pobre. Né? Essa igreja, ela está dizendo que ela é fraca, não tem muito suporte, não tem muitas coisas que possam prevalecer, mas ele fala que essa igreja, ela vai vingar e vai ser fundamental para essa trajetória do Evangelho no mundo até essa igreja final. Porque nós nascemos nela. Quer ver? Pergunta aqui. Quem foi que apresentou o Evangelho para aquele que levou o Evangelho para você? Foi essa igreja aí. Quer ver? Em 1900, quando eu aceitei Jesus, foi em 1986. Para mim. Quem pregou o Evangelho para mim, e eu vi muitos, eram pessoas que tinham 60 anos, 70 anos, vamos deixar de 80. Em 1900. Então, essa igreja de Laodiceia, os pequenos pioneiros dela receberam a carga dessa igreja aí de Filadélfia. Tá? E nós vamos ver aqui que nessa de Filadélfia foi um dos grandes movimentos que teve do pietismo, e vários outros, valdenses, albigenses, suáquias, sabe, um monte de movimentos tremendos, cheios do Espírito, que fizeram com que essa igreja de Laodiceia surgisse em 1900 tinindo. Para que acontecesse essas coisinhas que estão acontecendo, mas agora vou falar. O gás foi lá atrás, o combustível foi lá atrás. E hoje nós estamos pegando ainda, são poucos que ainda vão para a igreja orar, que vão ficar lá uma hora de oração, que aguentam ficar de vigília à noite. Isso é tudo tradição. A igreja não tem agora. Não são poucos hoje que fazem isso. E olha que está caindo, gente. Hoje tem gente que não está mais orando, que não está mais lendo a Bíblia, que não está mais não sei o quê. Eu fui, meus primeiras escolas dominicais, que eu participei, caramba, a palavra
escola diferente. É uma outra escola. Tá? Mas teve suas desvantagens, teve seus problemas. Nunca foram perfeitos. Mas, graças a Deus que nós aqui conseguimos pegar ainda. Aí a irmã Stefana pegou muita coisa lá atrás dessa igreja. Né? Então, e outras pessoas aqui que eu estou vendo, né? Não conheço mais profundamente, mas que estão carregadas de visões de pessoas. Eu me lembro eu participei um bom tempo da igreja da Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, e eu me lembro que eu fui da igreja de Madureira como diácono e presbítero. E lá eu conheci naquela época o Macalão, conheci uma família que era direto do Macalão, conheci os netos dele, e conversamos sobre a fundação da igreja. Ele foi batizado por Gunnar Vini e Daniel Berg, Macalão, e aí eu disse que quando ele foi presidente das igrejas pentecostais mundiais do mundo todo. E aí, quando você chegava naquela igreja lá, mas teve erros, irmãos, porque a pessoa em Deus dá tanto, que aí acaba perdendo o negócio. Se quando você entrava na porta da igreja, a pessoa caía endemoniada no chão. Hoje em dia, meu irmão, você tem que ficar. Não acontece mais essas coisas na porta da igreja, entendeu? Lá na igreja primitiva, na porta formosa, estava lá um coxo, né? Pedro e João chegaram, lá, não tenho ouro nem prata, mas eu digo, levanta-te. Não é isso? Na porta da igreja. Hoje, na porta da igreja, a gente não consegue ver essas coisas. Né? É um desafio para nós, pode acontecer. Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que ele fez. E Jesus deixou aberto. E é esse tipo de abertura que eu estou me referindo. Vamos voltar para lá? Esse tipo de abertura que Jesus está propondo é espiritual. A porta que ele deixou aberta é espiritual. Fala assim para o seu irmão, tem uma porta aberta espiritual para você. Tem uma porta aberta espiritual para você. Olha lá. Tem autoridade. Em Isaías 22, 20, tem uma autoridade. Lá tem um episódio que fala sobre a chave de Davi. Tá? E é você indo lá, eu não vou cair muito aqui, tá? Vamos pegar uma briga que eu estou vendo aqui para você. Mas você vai entender lá que representa autoridade, representa poder quem tem essa chave. Tá? E outra coisa, gente, eu botei um versículozinho, um provérbiozinho aqui embaixo, que eu achei muito bonito quando eu estava estudando. Amar é a maior das obras. Essa igreja amorosa, ela foi elogiadíssima, não teve punição nenhuma de Jesus na carne. Nenhuma referência negativa. Por quê? Por causa do amor a Jesus. É uma igreja amorosa de Deus. Cuidava, zelava, buscava, se entregava, se lançava. Os grandes movimentos missionários de expansão foi entre 1700 e pouco a 1800 e pouquinho, 46. Todos nessa igreja. Grande solavanco espiritual, Bíblias que foram interpretadas na língua de outros povos foram nessa igreja. Missionários que morreram no campo missionário de forma trágica, mas deixaram grandes frutos nessa igreja. Versículo 8, vamos passar. Vai passar legal. Olha, só para você saber, volta aí. É cultura, tá? Em Isaías 22, tem o mesmo versículo que aí. Jesus, na verdade, está mencionando uma coisa que está lá em Isaías 22. Pois porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Aí eu me lembrei de uma coisa que eu estudei, eu estava com isso aí. A porta é aberta nessa igreja, olha só, e a porta vai fechar, não vai? Eu não tinha falado para vocês. A porta vai fechar em Laodiceia. A porta se abriu aí, Jesus abre a porta da morte de Sardes, abre, vou abrir essa porta espiritual para vocês, vai ser um sopro, para vocês levantarem. E aí, no final de Laodiceia, do arrebatamento, Jesus fecha. E o Espírito de Deus não permanecerá sobre a terra. Só vai existir a palavra. Que dá vida, que faz a gente entender, que faz a gente compreender, que nos ajuda, nos consola, nos orienta. O Espírito não vai estar sobre a dispensação dele é casa. O julgamento final será sobre Israel. Só vai ter uma condição, estou adiantando umas coisinhas, para vocês e para nós, se ficarmos, que eu não quero que ninguém fique. Nem eu quero.
Mas quem ficar só vai ter uma forma: é negando ao anticristo. Não negando a Jesus, negando, sendo fiel a Jesus na perseguição, em que o anticristo vai mudar, todo mundo vai saber quem ele é, depois de iniciar o tempo da grande tribulação, que são 3 anos e meio depois. Os primeiros 3 anos e meio, a besta, podemos dizer no simbolismo da Bíblia, que é o líder político, tá? E a besta religiosa em Israel, são duas: o que sai do mar e o que sai da água, do mar e o que sai da terra. Okay? O que sai da água significa nações, da política, da terra, da religiosa. E aí vocês vão ver esses dois trabalhando, preparando os cenários todos. E aí o anticristo ainda vai ser identificado, mas estará na terra. Mas quando ele vai surgir, vai estar liderando, quando terminar os 3 anos e meio, ele se apresenta como o grande anticristo, todo mundo, e aí começa a virar, todo mundo vai estar na mão dele. E aí ele vai começar a perseguir, matar, tal. Aí quem for fiel e permanecer, gente, isso é uma ação pequena, são 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio. Tudo isso. Então, aí aquele que for fiel vai ter uma posição, há um apocalipse, um caminho de salvação ainda para aqueles que forem mártires nessa época. Mas fora disso, só os 144 mil judeus lá no final da Batalha da Magedon. Okay? No 7º ano. Vai passar. Jesus viu a fidelidade dos irmãos de Filadélfia e colocou diante deles uma porta aberta. Está aqui no versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Engraçado, eu sei as tuas obras. Vamos lembrar aqui das outras cartas? Todas as cartas ele fala isso. Fala. Vá atrás, para trás, se você vai ver. Eu conheço as tuas obras. Vocês se lembram que Jesus mostra lá no final também, capítulo 1, que ele é aquele que anda no meio dos castiçais de ouro? Jesus conhece toda a igreja. Ele sabe tudo. Ele conhece por dentro e por fora. Não adianta se esconder. Faça para o seu irmão, não adianta se esconder. Não adianta achar que Jesus vai ser diferente por você estar num lugar ou no outro, ou diante de pessoas que conhecem você. Ele está lá. Ele conhece você, ele sabe o que você está falando, ele sabe o que você falou. Ele sabe tudo. Então não adianta. Jesus conhece nossas obras. Conhece tudo. Lá no início, nós recapitulando, nós falamos o significado dessas obras. Falamos 3 coisas, né? Não vou aqui relatar. Essas obras, 3 áreas de obras que ele pode atuar, mas não vou falar aqui agora. Tendo pouca força, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força. Que força é essa? É a fraqueza que eu falei. É uma igreja que não tem tanta força. Não tem. Vai ter muitos problemas nessa igreja, porque essa igreja também vai ter alguns erros. Ela vai ser tão perseguida pelo pentecostalismo que em alguns momentos vão ter mais pessoas, 3 mil pessoas mortas em alguns movimentos. Tá? O movimento do... Eu vou falar mais na frente. Várias pessoas, vários movimentos foram muito perseguidos, foram presos, foram tentados para poder abafar esse movimento de avivamento. Mas não conseguiram. Ela foi fraca em influência e poder político, ela não tinha condições de se, né? Mas Jesus os guardou. Aí eu quero trazer aqui uma coisa que está lá na frente do slide, mas eu vou falar. Jesus prometeu nas cartas o que para nós? Prometeu proteção. Não prometeu nos livrar de tentações. Certo? Guardem isso. Jesus prometeu o quê? Nos proteger. Inclusive quando ele fala, muito eu falei para vocês uma quarta lá de Esmirna, dos sofredores, Jesus não falou para ela, terá a tentação de 10 dias, tal, mas Jesus fala assim, vou livrar vocês. Não fala. Jesus estiver passar, fazer a parte dele. Fala assim para o seu irmão do lado aí. Faça a sua parte. Pague o seu preço. Que Jesus destinou você pagar nessa geração. Jesus não vai te livrar disso. Se você sente que vai ser colocado diante de um rei e vai mandar você negar a ele,
lembre-se do seu chamado. Você foi chamado para ser fiel a Deus. Todas essas pessoas atrás fizeram a sua parte para que nós chegássemos até aqui. Você, nessa geração, cuidado, nós temos ainda nossos filhos ou nossos netos, que participarão do grande arrebatamento de Deus. Não sabemos o dia, mas eles precisam de nós para dizer para ele que somos fiéis a Deus e que eles podem chegar até o final. Amém? Eu posso hoje ser colocado em qualquer situação que diante da minha família, meu filho possa olhar para mim e falar: meu pai não foi fiel a Deus, então eu não vou ser também. Alguém pode dizer: não, o Darlan fez isso de errado, então não. Eu vi Jim Sweat há muitos anos atrás falar o pecado dele pela televisão e milhares de pessoas foram no chão por causa de um exemplo. Então, cuidado com isso. Cuidado que você foi chamado para cumprir o seu ministério e não de outros. Você foi chamado para receber de outros, mas não para fazer de outros. Você tem o seu ministério para se cumprir. Você tem o seu chamado, então não renegue o seu chamado. Cumpra, avance e faça com que o reino de Deus, a sua responsabilidade no reino de Deus seja cumprida. Cuidado que às vezes a gente está andando no meio da igreja e acha que os outros têm que fazer. Não é. Eu tenho a minha parte dentro do reino. Jesus não deixa de olhar para você como responsável. Vamos lá. Eis que diante de ti pus uma porta. Pode voltar. E ninguém pode fechar tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Está aí, guarda isso aí. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Gente, essa igreja ela é fiel. Não toda, mas teve um grande movimento de fidelidade a Deus. E essa igreja que vai Deus escolher para dar um grande solavanco na frieza que deixou a igreja de Sardes e de Tiatira. E, aliás, se olhasse de forma macro, por cima, você vai ver que essa igreja impulsionou e foi responsável por nós termos recebido essa igreja. Pode passar. Olha lá, eu gostei desse slide que eu achei na internet, que mostra os coraçõezinhos ali, né? A palavra estava guardada nos seus corações. Eles não negaram o nome de Jesus. Sendo fracos, foram vitoriosos, porque eu fiz vocês fortes. Qual é o detalhe dessa igreja? Eles não desistiram. Fale assim para o seu irmão: não desista nessa geração. Não desista dessa geração. Aleluia. Vai passar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não lembrou meu nome. Já falei. Veja o que farei àqueles que são na sinagoga de Satanás. Então, o próximo versículo. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Olha só, Jesus reserva nessa igreja uma parte principal para esses que eram mentirosos, que lutavam contra o avanço dessa igreja. Okay? Por isso que ele se mostra lá no início como o Deus, o quê? Verdadeiro. Essa sinagoga estava em Esmina, em Atos 2, para passar. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, em algumas traduções, a palavra da minha perseverança, da minha paciência. Acho que é isso. Da minha paciência. Eu também o guardarei. Acho que é isso mesmo. Versículo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Tem uma coisa que eu estava lendo e o Espírito Santo me abriu os olhos de forma especial. Sabe o que é, gente? Nessa carta, olha só, vamos analisar novamente. Primeiro, que é uma igreja que guardou a palavra e se posicionou muito bem diante da perseverança com a sua fé, diante dos problemas, das coisas. Já falamos sobre isso. Mas olha só agora,
eu também o guardarei da hora da provação que está para vir. Olha só, essa igreja está bem pertinho da Laodiceia, que é essa nossa. Que provação é essa? Há alguns livros que falam, se retratam que essa provação pode ter sido a perseguição do Domiciano, né? Que acabou com a igreja lá no início. Mas lá no início, essa igreja aí é de Filadélfia. Muita gente não entende. Essa igreja é dos anos agora 1800 a 1900. Essa igreja está se referindo, ó, guardarei vocês na hora da provação que está para vir. Jesus está dando um sinal aí da proximidade, do desencadeamento da pequena e da grande tribulação. Está muito próximo dessa igreja. Nós estamos na igreja seguinte, Laodiceia, que é a última, é a nossa. Então, dá para se entender pela palavra onde nós estamos posicionados hoje. E que você precisa ser guardado dessa aprovação. Ela não foi feita para você. E ele vai guardar quem? Os fiéis, os que guardam a palavra dele, os que perseveram na palavra dele. Engraçado que ele não fala outra coisa. Ele não fala quem fala línguas, ele não fala em outra coisa, ele fala daqueles que guardam e perseveram na sua palavra. Olha só um detalhe. Eu gosto de poder, eu gosto de maravilha. Vocês sabem o que eu gosto. Mas é a palavra que me sustenta. Não é, eu não fico falando línguas o dia todo. Eu não fico pulando, espiritualmente falando, o dia todo. Isso é um momento. Quem me guarda a minha fé é porque eu leio a Bíblia. Aleluia. Eu vou conhecer a Deus. Eu vou entender quem Ele é, o que Ele faz. É isso que me nutre. É isso que me capacita. Os grandes movimentos que passamos aí para essa igreja passada caíram, não existe. Pode ver, uma igreja surge, faz um movimento e cai, porque não guarda a palavra. Não estuda a palavra. Vai conhecer uma pessoa que aceitou Jesus, e a igreja que ela foi, e aí 2, 3 anos depois você procura ela, está afastada. Por quê? Porque começou com um movimento e não foi entregue a palavra para as pessoas. E ela não cria base, é sustentação ali. E perde, aquela visão sai e cai no chão. Jesus prometeu proteção, como falei para vocês, mas não isenção de sofrimento. Precisariam conservar o que tinham. Lá no versículo 11, seguinte, fala assim: eis que venho sem demora. Outro sinal novo para a igreja de Laodiceia. É o segundo que eu vejo nessa carta anterior, dando um sinal: eis que venho sem demora. Se ele fala sem demora, gente, ele está falando que é sem demora. Então, qual é a outra igreja que falta ainda? Qual é o arrebatamento da igreja de Laodiceia? E se nós estamos na Laodiceia, quantos faltam ainda? Nós não somos mais a geração da igreja primitiva. Nós nem somos a do meio, a de Tiatira. Nós somos a igreja final. Faça para o seu irmão, igreja final. Igreja final. Ou você vai ter uma grande responsabilidade de fazer os crentes do final. Esse que vem se demora, conserva o que tem. Vai lá, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Essa igreja, ela vai precisar ter um esforço, fazer a parte dela. Tudo bem, eu estou vendo, eu vou tirar você da aprovação, mas Jesus, em outras palavras, ele fala assim, sucintamente: você vai ter que pagar o seu preço. Você vai ter que correr atrás para conservar a coroa que eu estou te dando. Muito cuidado. Não pense que as coisas vão ser fáceis. Não. Aliás, permanecer com coroa hoje na vida espiritual é muito difícil. Eu digo, tem que ter sacrifício, abnegação, tem que ter abstenção de muitas coisas na vida, deixar outras coisas, não é que sejam proibidas, não são prioridades na nossa vida. Não são prioridades. Nós vamos ter que negar coisas do nosso coração. Negue-se a si mesmo, leve sua cruz e siga-me. Vamos ter que levar a cruz para poder chegar e fazer cumprir o nosso ministério no tempo que Deus nos reservou e preparar outros para poderem vencer até o final.
conserva o que tens. Ainda enfrentariam tentações e correriam o risco de perder tudo. Eu guardei isso aí, gostei dessa observação. Ainda enfrentariam tentações e correriam o risco de perder tudo que haviam alcançado. Mesmo os servos mais fiéis precisam vigiar e permanecer fiéis até o fim. Pode acontecer alguma coisa conosco, não sei, que a gente pode perder tudo, que a gente se coloque numa posição em que você tem que deixar tudo com Jacó, né? Saul, né? Esaú, e que tem que trocar tudo por um prato de lentilhas. Podemos. E será que nós vamos trocar? Será que nós vamos deixar tudo isso que foi feito na nossa vida de lado? Numa posição, num tempo tão difícil, tão decisivo como nós estamos, os cristãos dessa época têm que pensar bem. É por isso que no batismo, aqui na aula de batismo nas águas, eu dou aquela última aula, o Carlos, né? A última aula, o Carlos eu quero dar. Só para lembrar uma coisinha, eu bato com uma tecla muito importante. Eu acho que todo pastor tem que dar essas palavras, porque é ele que é responsável por esses conceitos. Quem entra tem que saber disso. Eu falo exatamente aqueles versículos. Negue-se a si mesmo, leve sua cruz e siga. Outro que eu falo lá, quem se envergonhar de mim, se envergonhar, eu me envergonharei diante de ti, do Pai. Quem não tem pacto comigo, não tem pacto com Deus. Só naquelas coisas, quem não negar a sua família por amor de mim, não é digno de mim. Eu só bato nesses versículos, sabe por quê? Porque tem muita gente que acha que o Evangelho é uma porta aberta, maravilhosa. Mas o Evangelho tem que saber desde o início que é difícil. Não é mar de rosas. Tudo vai ser muito difícil. Paulo, quando estava no finalzinho, falou: combati o bom combate, guardei a fé. Acabei a carreira, guardei a fé. Ele combateu o bom combate até o final. Todo mundo pensa que a vida vai ser só bênção, maravilha. Vai ser combate, luta. Tem hora que eu passo por cada luta assim com o Senhor. Aí eu penso assim: meu Deus, o que eu faço? Aí eu penso assim: não, ainda que eu dê tudo errado comigo, eu tenho que entender que eu fui chamado para ser fiel. Amém, Senhor. Ainda que dê tudo errado comigo, ainda que as coisas não saiam como eu quero, ainda que eu venha até passar por uma enfermidade e pensar que vai morrer, eu só sei o seguinte: eu fui chamado para ser fiel. Aí eu paro e fico naquela posição esperando que Deus trabalhe. Ou senão, eu decido, eu vou enfrentar essa situação até o fim. E aí Deus opera, abre, tudo melhora, mas eu lembro sempre disso. Porque tem gente que quando vem a situação de penúria, vem a situação do fogo, e essa igreja de Laodiceia lá está dizendo: serás provado no fogo. É colírio, provado no fogo, vestes brancas, está lá. Sabe o que é isso? Essa igreja que nós estamos, ela precisa ser lançada na prova do fogo, da fornalha. Ser provada para saber se é verdadeiro ou se não é a fé. E muito cuidado, irmãos, porque Jesus vai colocar isso na igreja de Laodiceia para poder forjar aqueles que vão chegar até o final. Porque vai ter muito problema nessa igreja que nós estamos hoje na Laodiceia, referente a saber se é ou não é. Ó, se é morno, não é frio, se é morno ou se é frio. Vomitar dinheiro para a boca. Olha só essa igreja. A gente não sabe se é ou não é. Se cumpre ou não cumpre. Outro dia está aqui cheio do Espírito, outro dia está na mercearia tomando pinga. Ou está passando por um negócio aí. Não é problema, não estou criticando quem, sabe, tem que ter misericórdia de todos que passam por isso. Mas eu estou falando assim o seguinte: que não se posiciona na fé. Estão ali no meio, né? É como o jovem eu, que estava na janela, vendo a pregação de Paulo e caiu para fora, não é isso? Não estão cuidando da sua vida espiritual. Vamos passar? Aí no final, do versículo 12, o versículo 13, o Espírito de Deus, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, 13. No 12 fala: farei do vencedor. Vocês se lembram que eu falei para vocês do terremoto? 17 depois de Cristo, que houve na cidade. Aí Jesus fala isso no final. Olha que tremendo. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Fala assim para o seu irmão: você coluna no templo.
Ser coluna do evangelista. Tinham me falado um dia que, olha, não chama esse negócio de crente ser coluna, não, porque coluna todo mundo esbarra, cara, não é isso? Se você bota uma coluna na igreja, todo mundo às vezes esbarra, bate, não é isso? Vai ser só, eu quero ser coluna, não quero ser coluna, não, todo mundo ficar batendo em mim, mas não é isso, não. Ser coluna é suporte, é ter importância, proeminência dentro da estrutura do templo, do corpo. Você vai ser uma coisa importante. Você vai levar peso? Sim. Mas você vai ser importante com isso está tudo erguido. Porque tudo está construído. Jesus vai colocar você numa posição em que Ele vai delegar, você vai confiar em você coisas. Então você é uma coluna. Escreverei nele o nome do meu Deus. E aí, em outras Bíblias, traduções fala, gravarei nele. E é como se você pegasse um boi e colocasse aquela marca, não é isso? Aquela marca. Quando você coloca a marca no boi, ele pode ir para qualquer lugar que ele é identificado. Sabe o que significa isso? Fala assim, sinal de posse. Sinal de propriedade. Quando você atingir essa posição de coluna no templo, você é posse, propriedade de Deus eterno. Tremendo isso, né? É como se você estivesse entrando, não num curral, não, você está entrando num ambiente, numa Jerusalém, em que você está marcado eternamente pelo nome de Deus. Você agora está identificado diante dos céus, que você é de Deus. Você não é mais, nunca vai ter um nome, seu nome até vai mudar, viu? Tem aí uma das cartas que fala que você receberá uma pedrinha branca com o seu nome escrito. Esse nome seu não é o seu nome. Olha só, a nova Jerusalém que desce do céu, da paz do meu Deus, ele fala que vai ter o nome de Deus em você, que coloca o nome da cidade dele, olha só, vai gravar em você o nome do Deus, o nome da cidade, e diz como é que vai vir a cidade, e escreverei nele o meu novo nome. Jesus dizendo o meu novo nome em você. Olha só, vai ter 3 marcas em você. Sabe isso? Assinalando propriedade. Que você faz parte da estrutura do templo. É como os tijolos, todo, né? Tem uma marca nos objetos, né? No carro todo é marcado, não é isso? Né? Todas as coisas em você vai ser marcado eternamente. As colunas tinham caído no terremoto, mas a Jerusalém celestial não vai tremer. Tinha havido um terremoto, mas esse templo aí não vai tremer não. Fala assim, você não vai mais chorar, nem vai mais ter tristeza no céu. Você não vai mais chorar, nem ter tristeza. Você não vai ter mais dor. Você não vai ter mais desequilíbrios. Você não vai ter, a Bíblia fala de algo muito, ruas de ouro, mar de cristal. É profunda nessa questão. Nós não vamos dar mais em casamento. Não vai ter mais essa questão da carne. Lá vai ser um reino eterno. Ali não vai ter mais procriação. Ela vai ter um estado final que aqueles que são, serão sempre. Ok? Lá em Gálatas 2,9, em 1 Pedro, fala que nós somos pedras vivas e sacerdotes. Olha essa coisa interessante. Então quer dizer que nós podemos ser essa coluna hoje. Nós somos pedras vivas e sacerdotes. Nós somos coluna. Mateus 10,32 fala que Jesus confessará abertamente seus nomes. Está lá no nome. Significa propriedade. Pode passar. Pode passar. Vai, estranho. Passa aí. Não voltou não. Passa aí. Ah, sim. Olha só, igreja, só para a gente fazer uma recapitulação. Igreja, Filadélfia, elogio perseverante na fé, instrução, guardar a fé, promessa, lugar na nova Jerusalém. Filadélfia não recebeu críticas do Senhor Jesus porque eram fiéis em tudo. Pode passar. Pode passar. Filadélfia, olha a expansão missionária em 1755 a 1844. Pode passar.
retornou com liberdade e manifestações espirituais. Atos 2, você lembra quando começou? Atos 2? Atos 2, começou as manifestações espirituais, que eu considero milagres, experiências sobrenaturais com o Espírito, não batismo com o Espírito Santo. Alguns, na teoria do batismo com o Espírito Santo, consideram que as evidências de batismo eram línguas estranhas. Paulo falava um pouco sobre isso, falou muito. Não especifica o que significariam essas línguas estranhas, mas a evidência que, por exemplo, a Assembleia de Deus traz no seu histórico é que a evidência do batismo é em línguas estranhas. Já fui em igrejas em que a evidência do batismo do Espírito Santo é só chorar, ter uma alegria. Okay? Como outras, podemos dizer que em Atos 2 falaram em línguas de outros povos, por serem tão cheios, experimentaram uma experiência que puderam ser batizados com o Espírito Santo. Mas, meu irmão, é o seguinte, só quem vai saber que foi totalmente cheio, transbordando, é o Espírito Santo. A mesma coisa, você se lembra daquele versículo, a estatura de um varão perfeito? Quem é que vai saber que se eu sou um varão perfeito ou não? É o Espírito Santo. É Ele que traz, é Ele que julga, Ele sabe o meu nível espiritual. Ninguém sabe o nível espiritual do outro. É o Espírito Santo que sabe. Ele que trabalha para você subir no nível ou tirar você do nível inferior. É Ele, é o Espírito Santo. Então esse negócio de quem eu sei que é mais espiritual na igreja, isso não existe. Ok? Todos são iguais. A palavra Paulo falava que não há acepção para Deus. Quem é pouco espiritual, menos espiritual. Todos para Deus são importantes e tem o Espírito de Deus na vida dele. Ah, se tem dons é maior? Não é isso que a palavra fala. Jesus fala só uma questão que é maior ou menor. Ele fala assim, Jesus, pega os meus dois filhos e coloca uma à tua direita e uma à esquerda do céu. Jesus falou, ah é? Então tá bom, então fala para eles, porque se eles querem conseguir essa posição, eles vão ter que ser o menor agora, nesse tempo. Se você conseguir ser menor que todos os outros, você vai ser o maior depois. Porque, na verdade, na teoria bíblica, no Apocalipse, fala sobre a questão de lauréis, de recompensas e de posições no Apocalipse que você vai ter, que vai ser delegado para você, em cima desses lauréis, de recompensas por atos e obras que você fez. Vai ter. Mas isso não é mais aflorado, nem tocado, porque senão fomenta a concorrência. Ah, eu quero ser o melhor. Tem gente que vai se querer o melhor lá depois. Você não quer? Não é porque ama Jesus, não é. Tem que ser o melhor. Entendeu? E aí, não é isso, é muito pouco tratado. Mas o importante é que tudo que você faz de sacrifício, Jesus pega um laurel e coloca na tua coroa. Ok? Essa coroa, a mais cravejada que vai ter uma cadeira melhor. Isso que é importante para você. E essa cravejada aí é quem é o menor. O maior laurel é quem é menor. E aí, meu irmão, para saber quem vai ser, ninguém sabe. Bom? Ó, em 1646, os Quakers, em Inglaterra, eram chamados de tremedores. Tremedores. Por quê? Eram cheios do poder do Espírito. Tá? Em 1661, muitos deles foram presos. Mais de 3 mil. Por causa desse movimento. O Pentecostes se espalhou por toda a Europa. Houve na sociedade um movimento muito grande. E em 1857, 59, o Pentecostes se manifestou profundamente. Tanto que em 1900 e pouquinho, eu acho, o Gunnar Wingren e Daniel Berg chegaram na Suécia, aqui lá em Belém do Pará. Okay? E aí já tinha outros movimentos já muito antes na Europa. Em 1666, um dos principais movimentos, tá? Foi em 1666 que foi o Pietismo, na Alemanha. Ele foi opositor do luteranismo, ok? Pelas questões que eu falei para vocês, controvérsias teológicas, embriaguez, moralidade, egoísmo, jogos, tá? Quem pegou ainda naquela época que jogos de sorte eram proibidos dentro da igreja? Jogos de sorte, essas coisas todas. Né? Quando eu aceitei Jesus, em 1986, isso era falado na igreja, não pode jogar no terreno esportivo, não pode não sei o quê, não pode fazer e outros jogos de sorte, tal. Tá? E aí nós sabemos hoje o seguinte, não é hoje não falado assim na igreja, mas sabemos, eu sempre digo o seguinte,
não vamos falar o que não pode, vamos ver o seguinte, o que é que a Bíblia fala que a carne não pode deixar. O vício é o quê? Você pode se viciar em qualquer coisa, até num bombom. Você pode se viciar até numa coisa que você não imagina. Tem gente que se vicia até em, meu Deus do céu, se vicia em remédio, se vicia naquilo, se vicia... Todo mundo acha que é só drogas, acha que é só... Não, mas se você está escravo de alguma coisa, se você é escravo, a palavra fala que você não pode, você tem que estar livre. Então, e outra coisa, outro fundamento, princípio, é de que você não pode fazer mal ao templo do Espírito. Que o templo é do Espírito, não é? Você tem que conservar, não pode comer ou tomar uma coisa que depõe. Por exemplo, o álcool. Por quê? A Bíblia fala que nós temos que ser sóbrios. Ué, se a bebida me faz ficar não sóbrio, eu perco consciência. O fato de eu perder consciência com a bebida, isso não é bom. Não é que seja pecado, mas vai produzir condições de pecado. Então, eu não vou colocar o meu nível naquilo ainda que não é mais me precaver e não pecar. Por exemplo, meu pai, eu me lembro que meu pai estava com um primo dele, esse primo dele bebia muito, e um dia ele culpou o meu pai, eu me lembro, porque o meu pai estava no carro, e ele estava bêbado, se colocou na frente do carro, bateu na perna dele, tem um rumo na perna. E esse cara nunca mais deixou o álcool. E tudo. Houve um trauma na vida dele muito grande. E por quê? Porque ele estava bêbado. Né? E se ele não tivesse bêbado, não tinha acontecido. E aí, mazelas acontecem por causa da bebida e outras coisas. Mas lá em Provérbios, se não me engano, 14, 66, fala que a bebida forte é alvoroçadora. Bebida forte, com fermento. Fermentada. Não é o suco de uva. É o suco de uva fermentada. Produz álcool. Ela é alvoroçadora. Mas aquele que a bebe com controle sabe, olha só. Isso significa o seguinte: até numa fruta você tem álcool. Até numa cana você tem álcool. Mas qual é o problema do álcool? É a quantidade. Você não pode tomar um copo de alguma coisa. Você se lembra de alguém que já tomou um dia, um copinho, ok? Então, se você for além disso, você vai estar fomentando em você uma condição de pecar, de trazer algum acidente, de perder alguma coisa. E aí isso não tem, nisso aí Deus não está. Ok? Deus não está. Tirar de você a consciência. Uma coisa que eu tenho certeza, irmão, eu vou falar. Uma das coisas que eu mais preservo na minha vida é o meu estado de consciência. Ninguém toca na minha cabeça. Eu falei para vocês. Se não for de Deus, ninguém toca na minha cabeça. Outro dia desse, já tentaram botar aqui a mão no coração, a mão na minha cabeça. Entrar onde eu estava, e eu falei, não conheço você. Direto, veio para botar a mão assim, botou o dedo assim, depois daquele dia, nunca mais. Uma pessoa da rua. Então, cuidado, porque é mente. Desculpa aqui, gente, né? Eu acho que fechou, não fechou? Próximo versículo. De novo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é o final dessa carta. Então, aprendemos aí que essa igreja teve uma grande representatividade, começaram os grandes movimentos de avivamento. Eles se chamaram para a igreja amorosa, a igreja fiel, a igreja que vai começar um grande avivamento no mundo e vai abrir, foi aberta a porta espiritual e vai começar essa igreja nossa, Laodiceia, que nós estamos, com grandes movimentos bem mais estabelecidos de avanço missionário por toda a história, que vai ficar com grande representatividade e que vai ser responsável por grandes ministérios que hoje existem aí, agora, né? Dessa igreja para Laodiceia. E vamos estar fazendo grande importância nos dias de hoje aqui. Essa igreja que vai produzir esse grande movimento de evangelismo no mundo. Igreja de Laodiceia, nós vamos tocar na quinta-feira que vem, e aí a gente termina o capítulo 3 e vamos entrar naquilo que é bem mais diferente do estudo.
Ok? Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu queria fazer uma oração. Pessoas aqui. Aliás, eu estava aqui vendo, né? Não falei. Vocês são Cubatão? Vieram aqui, mas por culto eu precisava que era Chapistura. Vieram, vocês não sabiam? Não, a gente sabia que era estudo, sim. É o Davi que está ali atrás, né? Já é nosso amigo, de outras datas. De vez em quando eu te vejo lá no Facebook. Deus abençoe. Vamos orar aqui agora pela igreja. Vamos orar pela igreja. Né? Vamos orar pela igreja. Vamos orar aí pelo Bolsonaro, né? Que está doente, está aí com uma pneumonia. Certo? Nem pensar desse homem acontecer uma coisa com esse homem. Quem projetou esse homem para essa época foi Deus. Esse homem está aí por um resultado, independente da questão de fé, o que ele segue ou não. Mas ele foi colocado nessa posição porque ele orou. Vocês se lembram do ano passado, quando nós vimos aqui para ficar orando? E muitas igrejas orando. E está dando um resultado na história dessa nação, diferente como outras estão aí na América Latina. E vou falar, não foi preciso armas, não foi preciso. Tudo isso foi em paz, não foi em paz. Teve uma facada no meio, não foi em paz. Agora eu vou falar, a facada veio para trabalhar o Bolsonaro. Eu vou falar, se eu fosse um presidente, mas sem facada é uma coisa, um presidente com facada, em todos os momentos que ele pega o microfone, ele fala: eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. É diferente você ter um presidente assim, né? Que foi deixado vivo para poder governar. Ele é consciente disso. Só e por isso que eu acho que isso aí, essa febre aí, pneumonia, é apenas só para ele descansar. Sabe o que eu estou falando para vocês? É para ele descansar e sair mais recuperado ainda. Porque já tem aí mesa de caboclo profetizando que ele vai sair do governo. Vocês sabem disso? Dizendo que o búzio caiu fora da cesta e que ele ou vai sair ou vai morrer. É o que está falando. Eu me lembrei de uma profecia que teve numa igreja lá em Fortaleza, pastor Ricardo Londinho. Eu estava naquela época e chegou uma mulher de Mãe de Santo e falou assim: olha, aquele trabalho na televisão vocês não vão ter mais. E aí ele levantou a igreja para orar porque o dinheiro estava caindo. E aí um diácono chegou e falou: olha, gente, eu vou ter que entregar o trabalho. E contou da mulher que falou aquilo e pareceu: olha, nós estamos com um problema, porque a mulher, a Mãe de Santo, falou aquilo e eu estou levando para a igreja porque eu não sei, temos que orar. Né? E as coisas estão ruins, vamos ter que entregar mesmo. E aí o diácono foi, levantou lá no final e falou: pastor, posso falar uma coisa? Posso. O seguinte, eu acho que nós estamos criando a possibilidade de perder. Então, eu acho que só em levantarmos a possibilidade estamos errando. Não vai entregar. Irmãos, a igreja orou e não entregou. Amém. Permaneceu com o trabalho na televisão. Então, não é mesa de caboclo que vai dizer que vai tirar um presidente da nação. Quem vai deixar ele lá é a igreja. Aleluia. Amém? É Jesus. Então, essas coisas aí, boca de Balaque, de Balaão, para profetizar coisa errada. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, nesta noite, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos. E entregamos em tuas mãos a igreja que estamos vivendo hoje. Pai querido, traz uma reflexão, traz uma movimentação espiritual, um grande avivamento nesta igreja. E levanta os fiéis, levanta os adoradores, em espírito e em verdade. Aqueles que entregam suas vidas, que perseveram, ó Deus, diante de qualquer circunstância, que não entregam pontos, que não desistem. Ó Senhor, levanta uma igreja fiel, uma igreja que se entregue, uma igreja, Senhor, que não deixa que
nada intervenha no seu processo, no seu ministério, no seu chamado, mas que se prontifica, que se lança, ó Deus, a atingir aquilo que está no teu coração, aos desafios que tu coloca na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite tu levante os homens e as mulheres que tu trouxe, Pai, para esta existência, para fazer notório o teu nome, para defender a tua causa, para estar, Senhor Deus, sendo um apologeta, Senhor, um grande defensor do Evangelho, que se entrega, que combate, Senhor, veementemente, lendo a tua palavra, procurando conhecer a tua palavra, se prontificando, Jesus, para se apresentar e não se esconder nessa sociedade e dizer que é filho de Deus, que é cristão, ó Senhor, que levam a Bíblia na mão, que é, Senhor Deus, um servo e uma serva de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o teu sinal e a tua marca venha a ser refletida através desta igreja nesses últimos dias, em nome de Jesus, e nos leva em segurança para nossas casas, na tua presença, e nos dá um final de semana abençoado, que amanhã, Jesus, nós possamos estar ali naquele monte para cumprir mais um, Senhor, uma campanha que nós estamos fazendo. Nos ajuda, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja aqui representada, que todos digam Amém. Juntos Somos mais fortes. O reino de Deus, Avance. o inferno, Retroceda. glória A Deus. Amém.